Deus está neste lugar. Deus está presente aqui. Vamos orar novamente? Amém. Senhor Deus de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que nos ouve. Que tu és um Deus que se faz presente no meio do seu povo. Ó Deus, no nome de Jesus, entendemos que só existe uma forma de nós não experimentarmos a tua presença, Senhor, de não vir, Senhor, a agradar o teu coração. Só o pecado, Senhor. E nós não queremos tê-lo em nossas vidas, nós queremos, com a ajuda, Senhor, da tua palavra, do teu poder, do teu amor, queremos confessá-los e pedir perdoa-nos, Senhor, porque nós queremos mais de ti, Senhor. Senhor, nós queremos mais da tua presença, queremos mais, Senhor, aleluia, ó Deus, daquilo que tu tens reservado para o teu povo, Senhor, para a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, o teu filho amado. Aleluia, nós estamos aqui nesta noite desejosos, ansiosos, ó Deus, para que a tua palavra, para que a tua voz continue, Senhor, no nosso meio, a ser ouvida, Senhor, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem para atrapalhar caia por terra agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo cansaço físico, mental, estejamos unicamente disponíveis para aquilo que tu queres falar, que não haja rejeição, Senhor, da nossa parte, a começar do meu coração, Senhor. Mas nós queremos que o teu Espírito tenha a liberdade de fazer conforme a tua vontade. Tu sabes aquilo que nós precisamos. Nós te louvamos pelo prazer, pela oportunidade que nos concede de estarmos na tua presença em comunhão. Ó Deus, tendo o teu Espírito, Pai, nos direcionando. Obrigado, Senhor, porque nós acabamos de louvar o teu nome. Nós acabamos de declarar a tua santidade. E a tua palavra diz que tu habitas no meio dos louvores. Isso nos dá uma certeza tremenda que tu estás aqui, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu gostaria de falar a respeito da oração. Algumas pessoas têm nos pedido oração e não há nada de errado. Agora, tenho percebido que em algumas pessoas tem faltado a confiança para que ele mesmo, por si mesmo, em favor da sua própria vida, ele possa se apresentar diante de Deus, tendo a certeza que Deus o ouve. Né? É importante. Numa certa ocasião, eu ouvi uma expressão onde, de repente, sincera, da parte da pessoa que a fazia, ela dizia: Deus, tu és tão santo que não podes ouvir a voz deste povo. E foi falando assim, e é interessante porque, segundo aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, muito pelo contrário, nós devemos louvar ao Senhor, nós devemos entrar com essa confiança que Ele nos ouve, não por merecimento nosso, não por aquilo que nós possamos fazer, mas por aquilo que alguém já fez. Esse alguém é Jesus Cristo, não é? Então é importante nós entendamos que no Velho Testamento nós encontramos que Deus, ele se manifestava, Deus orientava o povo através do sacerdote, ou do sumo sacerdote, que entrava, né, uma vez por ano no Santo do Santo, onde somente ele poderia entrar. Havia uma barreira, havia uma cortina, um tecido grosso, aonde, de uma certa forma, trazia essa ideia de ser impedido a entrada de qualquer um ali. Mas a Bíblia nos fala que a partir do momento que Jesus ele veio a essa terra, que Jesus ele cumpriu todo o propósito, todo o plano do Pai para a redenção do homem. A Bíblia nos fala que este véu do templo, né, ele foi rasgado de alto a baixo.
não deixando mais ou não permitindo que continuasse aquele impedimento aonde qualquer homem, em qualquer circunstância, pudesse falar com o Deus Todo-Poderoso e ser ouvido. Então, a partir do momento que Jesus ele fez esse sacrifício, passou a haver essa liberdade para que todos nós possamos ter essa certeza que existe um Deus nos céus, mas que Ele não está distante, que não é impossível nós o tocarmos pela fé, que não é impossível de nós nos relacionarmos com Ele, que é totalmente possível termos um relacionamento com Ele. O que nós precisamos é de fé. O que nós precisamos é justamente, tomar essa certeza e guardar no nosso coração, sabendo que o nosso Deus nos ouve. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele me ouve. Deus, Ele nos ouve. Não precisa ser um pastor, um líder, um estudioso de teologia, um cantor, ou qualquer outro, não. Hoje todos nós podemos nos achegarmos diante do Senhor. Interessante, para que você entenda melhor, vamos imaginar que alguém muito rico, muito generoso, ele prepara uma grande festa na sua casa, uma grande celebração, e ele te faz um convite para você ir. E é interessante que, de uma certa forma, você até recebe esse convite em mãos, aonde dá total liberdade para você entrar. Mas de repente, você tem um horário ali, mas você chega um pouco mais cedo. Mas você fica constrangido. Você fica, meio se sentindo impedido de entrar, mesmo tendo um convite nas mãos. Aí de repente o horário de abrir as portas, vamos dizer assim, chega, mas você não se sente à vontade para entrar, mesmo tendo um convite nas mãos. De repente há um comentário lá dentro que você está lá fora e não se sente à vontade para entrar. Você se sente de uma certa forma indigno, você se sente de uma forma despreparado. E de repente chega ao ouvido daquele que o convidou. Imaginemos a sensação, o sentimento que aquele que o convidou vai ter naquele momento. Ele vai dizer: mas eu dei o convite em mãos, eu o autorizei, eu fiz questão de dizer que eu quero na minha festa. Então, muitas vezes, irmãos, nós até mesmo declarando que nós somos crentes, nós temos encontrado essa dificuldade, nós temos em nossas mãos o convite que nos dá a total liberdade para entrarmos nessa festa, para entrarmos na presença desse Senhor. E justamente o que acontece é que nós não temos, de uma certa forma, crido que o convite já foi feito, está à disposição, está aberto, as portas não estão fechadas. Jesus, ele já fez isso. E é importante que nós entendamos que os céus estão abertos para ouvir as nossas orações. Algumas pessoas pensam que, de repente, para experimentar essa realidade da presença de Deus, é pelo muito orar. É no chegar àquele clímax, aonde ele se sente meio em órbita, meio no sobrenatural. Só assim ele vai dizer que realmente ele entrou na presença de Deus. Eu quero dizer que de repente até parece bonito, mas isso não é correto. A verdade é que existe essa liberdade
para que nós possamos entrar na presença de Deus, para que nós possamos comungar, para que nós possamos entender que o Senhor, mesmo com toda a sua santidade, com toda a sua justiça, Ele tem os seus ouvidos abertos, Ele tem os seus braços estendidos, Ele tem as suas mãos abertas em nosso favor. O que nós precisamos é crer que nós temos essa liberdade e entrarmos com confiança na presença de Deus, porque os céus estão abertos. Desde a ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, o céu, ele permanece constantemente aberto. No momento em que oramos ao Senhor, no momento que nós o invocamos, nós declaramos o seu nome, automaticamente nós podemos considerar, estamos na presença de Deus. Não é porque eu ainda não senti um arrepio, não é porque eu ainda, alguma coisa sobrenatural não aconteceu comigo, significa que eu não esteja na presença de Deus. Eu preciso crer. Eu não preciso esperar sentir a presença de Deus, mas eu preciso crer que Deus é real, que Deus se faz presente. Ele não fala, em uma das suas palavras, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus. Aqui está trazendo uma ideia de culto, uma ideia de algo apresentado por um grupo, ou uma ideia de ser a menor igreja do mundo, 2 ou 3 pessoas buscando o mesmo propósito que a vontade de Deus. Automaticamente todos esses perceberão a presença de Deus de uma forma tremenda, e o Senhor há de ordenar as suas bênçãos sobre este grupo. Ele já está a nos ouvir, e nos encontramos imediatamente na presença de Deus. Não importa as nossas emoções, se elas nos levam a sentir ou não, a certeza tem que prevalecer através da fé. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu estava pensando, hoje nós estávamos ministrando no metade, vocês também puderam ouvir, que dentro da preparação que o educador, que o professor precisa apresentar, existe também a necessidade de um momento de oração, aonde ele ora, crendo que Deus o ouve, e ele pede capacitação para si mesmo, ele pede discernimento, ele pede sensibilidade, ele pede para que Deus revele qual é a necessidade dos ouvintes. E ele também tem a liberdade de estar orando e pedindo em favor daqueles que estão se propondo a aprender a ouvir. Ele pede por ele pede pelos outros. Interessante. E também nessa oportunidade, ele pode declarar: Senhor, eu creio nesta palavra que eu hei de ensinar. Eu creio que esta é a tua palavra. Eu creio que ela não voltará vazia. Então, isso nos ensina que neste momento eu declaro a minha fé nesta palavra que vai ser exposta, que vai ser comunicada, que vai ser ensinada. Tudo isso através da oração. Por quê? Porque eu creio que Deus é sensível, que Deus me ouve e que a sua vontade, que o seu desejo para nos abençoar é muito maior e mais forte do que o meu, do que o nosso, de sermos abençoados. Essa é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos abriu as portas dos céus e elas permanecem abertas para que nós possamos adentrar na presença de Deus e declarar a sua santidade, declarar, aleluia, que nós o reconhecemos como Senhor absoluto, como o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, que nós podemos declarar que para Ele não há nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor.
Antes de Jesus vir a essa terra, antes de Jesus vir a este mundo, o céu se abria só em algumas ocasiões, através de algumas revelações, e depois se fechava novamente. A culpa do céu cerrado foi a queda do pecado, essa é a verdade. E desde então, com poucas exceções, isso antes de Jesus vir, se manteve assim até Jesus realizar a obra de salvação por todos nós. O pecado se interpunha, ele impedia que os homens e Deus pudessem gozar de uma comunhão, de um relacionamento verdadeiro. O pecado afastava o homem de Deus. O homem era impedido de ter a esse acesso e de desfrutar da presença de um Deus cheio de amor. Interessante que Deus, quando Ele queria falar, Ele usava de momentos esporádicos, de momentos especiais, ou especial para falar com o povo. Era neste momento que o céu se abria. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, vamos ver aqui, para que você possa entender, e a partir do momento que você entender, você possa mudar. Você possa experimentar. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. O profeta Ezequiel, ele diz assim, todos acharam? Ezequiel 1 e 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu em visões vi, ou melhor, eu vi visões de Deus. Obviamente os céus se abriram, porque eles estavam fechados. Nessa abertura o profeta, ele fala que ele viu visões de Deus. E uma dessas visões, ele viu o Messias, que viria, para que ele pudesse abrir, e o céu viesse a permanecer aberto. Versículo 26 ao 28 diz assim: e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele, e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança, glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a sua voz eu ouvi a voz de quem falava. Aqui Ezequiel, ele viu justamente Jesus. O céu, ele era aberto de uma forma especial. Em alguns momentos a revelação era dada ao povo, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então por isso que havia toda essa dificuldade, havia de uma certa forma todos esses obstáculos para que o homem pudesse ter uma comunhão, para que o homem tivesse de uma forma individual um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E quando comparamos todo esse relato com as descrições que nós vemos no livro de Apocalipse, nós ficamos impressionados com a harmonia e com a confirmação que este era Jesus, aquele que viria e aquele que veio para abrir as portas do céu e deixá-las abertas.
para todos aqueles que creem. De repente você entrou aqui pensando, será que Deus está preocupado com a sua situação? De repente você tem até vergonha daquilo que seja um problema que você esteja passando. De repente você se sente até mesmo humilhado para não conversar com o pastor ou com qualquer outra pessoa um pouco mais experiente. Mas eu quero dizer para você que você tem algo que é apresentado a você através da palavra de Deus, essa segurança que existe um Deus que se compadece, existe um Deus que te ouve, existe um Deus que se preocupa com a sua situação, existe um Deus que não tem no propósito de humilhar a você simplesmente para expor o teu pior, não. Mas existe um Deus que está assim, procurando falar ao nosso espírito: fala para mim, converse comigo, abre o teu coração para mim, eu vou te entender, eu vou te aceitar, eu vou mudar, eu vou trabalhar em seu favor, eu vou fazer de uma forma onde vocês experimente o meu amor, a minha preocupação. Eu não estou longe para poder me compadecer de você, eu me preocupo com a sua vida. Eu quero que você tenha confiança. Nosso irmão Richard estava falando a respeito do propósito de mergulhar, de se aprofundar no conhecimento, na palavra de Deus, na comunhão com as Escrituras. Isso é possível. Você precisa crer e se colocar diante do Senhor dizendo: Deus, perdoa-me. Deus, me ajude na minha pequena fé. Deus, mas eu quero crer. Eu sei que Tu és um Deus que continua a falar. Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus que se preocupa comigo. De repente um familiar, um pai, uma mãe não se preocupa com você, ou parece não estar preocupado. De repente alguém próximo que você estima não parece preocupado com você. Mas eu digo para cada um de vocês, eu falo para mim mesmo: Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com cada um de vocês. Aleluia. Ele fala que dele provém pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos, pensamentos de levar a cada um de nós além. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus apareceu a Ezequiel em uma forma humana, que certamente apontava para o Messias aí, antes dele vir a este mundo. Mas como naquela ocasião ele ainda não tinha chegado, ele ainda não estava aqui, os céus se voltavam a fechar depois dessas visões. Agora, o que nós devemos entender é o agora. O ontem nós devemos usar. O Velho Testamento nós usamos porque significa sombras daquilo que viria e daquilo que realmente nós temos experimentado nos dias de hoje. Significando que, apesar de considerarmos, apesar de nós crermos no Velho Testamento, hoje nós temos a graça, hoje nós temos o sacrifício de Jesus. Hoje, o presente nos mostra que nós temos acesso na presença de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e o 17. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele,
E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Aqui nos mostra que o único que poderia abrir os céus em favor do homem foi Jesus. É por isso que nós não podemos aceitar qualquer outro nome, qualquer outra história, qualquer outro exemplo de pessoas que tiveram virtudes, para que nós possamos recorrer a eles ou a elas, para que nós possamos ter a atenção de Deus. Não. O único que poderia e fez que o céu se abrisse, foi Jesus Cristo. Irmãos, o que eu quero provocar em vocês é essa certeza. Você pode falar com Deus, fale com Deus, crie o hábito de falar com Deus. Experimente o que Deus tem separado para você. Esse encontro contínuo e constante com Deus vai curar a nossa alma de todas essas enfermidades que tem acometido a muitos. Aleluia! Quanto mais estivermos crendo e desfrutando da presença de Deus de uma forma real, nós seremos iluminados, nós seremos esclarecidos, nós seremos curados, nós seremos abençoados. É certo, após a queda do pecado, o céu nunca tinha se escancarado dessa forma para qualquer ser humano. Com Ezequiel, a abertura do céu aconteceu para que ele recebesse as revelações, mas com o Filho de Deus, isso ocorreu para confirmar o seu ministério, a sua autoridade, e ele ser o unigênito Filho do Pai, o Messias enviado pelo Senhor. A sua primeira vinda, Jesus já anunciava o tempo em que os céus estariam abertos para sempre. Aqui mais à frente, João, capítulo 1, versículo 51, nós vemos o próprio Senhor Jesus dando essa segurança que o céu, depois de aberto, nunca mais se fecharia para aquele que cresce. João 1:51. E disse-lhe: na verdade eu vos digo que daqui em diante vereis o quê? E os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Irmãos, essa palavra se cumpriu. Hoje essa questão de nós vermos os céus abertos, simplesmente precisamos ter fé em Jesus Cristo. Não basta simplesmente sabermos que Jesus abriu os céus. Para que nós possamos desfrutar da presença de Deus, nós precisamos crer que Jesus realmente abriu os céus. Não basta eu só saber que Ele abriu os céus, mas eu preciso saber que eu tenho livre acesso, que eu tenho entrada gratuita, que eu já tenho o convite. Isso me dá legalidade para eu poder entrar a hora que eu quero e desfrutar da comunhão com o Criador. Você pode dizer amém? Amém. O segredo está na presença de Deus. O que nós precisamos conhecer é na presença de Deus. O que nós precisamos experimentar é na presença de Deus. O que há de nos ajudar no dia a dia é na presença de Deus que nós encontramos. E essa presença está à disposição, essa abertura está à disposição de cada um de nós. Aleluia, sejamos despertados e venhamos a buscar com fé, desfrutando da presença desse Deus maravilhoso. Jesus, de uma certa forma, ele passou a ser essa escada abertas para o céu. É por ele que nós chegamos aos céus. É por ele que os céus vêm até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não sabem a dimensão dessa verdade. A liberdade que nós temos para entrar na presença de Deus. De repente você tem se sentido sozinho, mesmo até em meio a um grupo.
Mas não é para ser assim. De repente você não se sente valorizado de uma forma correta, não pelas suas habilidades, mas sim simplesmente por ser uma criatura de Deus. Alguém que foi feito pelas próprias mãos do Senhor. De repente você, sabe, não tem sido reconhecido, mas eu quero dizer para você que existe um Deus nos céus, mas não distante, aonde Ele nos ensina que nós temos um grande valor perante os seus olhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é crer num Deus que é possível tocá-lo. O que nós precisamos é crer e buscar um relacionamento com um Deus que nos ouve. Não é um Deus que só vai estar disposto ou à nossa disposição em dias especiais, Páscoa, Natal, em outras datas festivas. Não! Porque muitas pessoas não têm desfrutado porque só busca a Deus, só acha que Deus está aberto nesses dias festivos. Isso não é uma verdade. O Senhor disse assim, que nós veríamos os anjos descendo, os anjos subindo, mostrando justamente essa liberdade, esse acesso gratuito para a presença do Deus Todo-Poderoso. É curioso observar aqui uma coisa que tem um significado importante nessa passagem de Ezequiel, como a de João, que fala primeiro em descer para depois subir, né? Vocês verão os céus abertos, os anjos descendo e subindo, para você ver que o único que podia fazer era aquele que estava nos céus. O único que podia abrir as portas dos céus foi aquele que estava lá. É por isso que nós não devemos aceitar quando tentam impor que as pessoas que nunca estiveram nos céus ou que não vieram dos céus sejam capazes de ser mediadores entre nós e o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por Jesus ter subido dos mortos primeiro, agora as bênçãos celestiais descem até nós. A Bíblia nos fala que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O único que podia rasgar, Richard, era o Filho de Deus. Esse desejo que você tem de se aprofundar está à sua disposição, cara. Está à nossa disposição. Não precisa, sim, é gostoso receber um incentivo, mas não é necessário, porque é necessário que nós creiamos e busquemos para que nós possamos ver os céus abertos. Quando Jesus subiu aos céus, Ele nos deixou essa garantia, que Ele abriu e os céus estariam abertos. Hebreus capítulo 4, 14. Você sabe que antes de nós nos apresentarmos diante de Deus, porque se dependesse da nossa aparência, daquilo que nós levamos para apresentar diante de Deus, para sermos ouvidos ou aceitos, nunca seríamos. Mas aqui, Hebreus capítulo 4, acharam? Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, então, eu coloco assim, então, retenhamos firmemente a nossa confissão,
Quem nos coloca lá, amados, é Jesus Cristo. Aí de repente, você tem o peso da acusação aonde, vamos lembrar do cego de nascença, que é contada a sua história em João capítulo 9. E é interessante que ele era uma pessoa que nunca tinha experimentado enxergar a luz, de ver o que estava diante dos seus olhos. Até mesmo questionaram, dizendo que a situação que ele estava passando, fizeram a pergunta se quem era culpado eram os pais ou ele. E Jesus falou, não, nem ele nem os pais, mas essa situação aqui é para a glória de Deus. Um breve comentário dentro desse assunto aqui. Cantar para a glória de Deus é difícil? Não. Pregar para a glória de Deus é difícil? Não. Entregar um folheto para a glória de Deus é difícil? Não. Muitas coisas, ou quase todas, não é tão difícil, ou não é difícil. Mas você ser cego, você ter uma enfermidade que sirva para a glória de Deus, qual de nós queremos isso? Ai, que legal, eu sou cego para a glória de Deus, aleluia. Aí eu estou doente para a glória de Deus. Tem alguém assim aqui? Muito pelo contrário, nós questionamos aonde está o amor de Deus. Mas isso é para nos ensinar uma coisa, irmãos. Isso é para mostrar uma coisa interessante, que Jesus estava mostrando nessa situação algo tremendo, para que nós pudéssemos de uma certa forma sermos curados dessa dificuldade, desse impedimento que se levanta contra nós, que é justamente a questão do pecado. Por quê? Porque esse cego, ele foi curado pelo Senhor Jesus. E é interessante que ele já tinha uma idade adulta e questionaram se realmente ele era cego de nascença. Foram até buscar os seus pais e perguntaram, ele realmente é cego de nascença? Sim, sabemos que ele nasceu cego. E por que ele enxerga agora? Como ele enxerga, não sei. Pergunte a ele, já tem idade para responder. Interessante que os conhecedores da lei, mas que não tinham fé para crer que Jesus era aquele que veio para abrir a porta dos céus, questionaram, espera um pouquinho, já que nós não sentimos a vontade para entrar, então nós não podemos permitir que outros entrem. E passaram a questionar o cego, conta para nós como que aconteceu. Eu já falei, e vocês não creem, não é? Eu já falei, mas vou falar pela última vez. E começou a falar. E os religiosos disseram, você nascido em pecado todo sujo, quer ensinar a nós que somos os doutores? E perguntaram, quem tu diz que ele é? E você, olha, praticamente eu não sei. Mas vamos pensar uma coisa. Nós aprendemos que Deus não ouve pecadores. Mas este, Deus ouviu. De repente, o que tem te impedido é justamente o peso do pecado sobre a sua vida, a acusação dos seus erros, dos seus fracassos. Mas eu quero dizer para você, se você crê em Jesus Cristo, e você confessar os seus pecados, João 1:9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é assim que escreve o apóstolo do amor? Então é questão de nós confessarmos e crermos automaticamente no perdão de Deus, para que nós possamos desfrutar e entrarmos na presença de Deus, levados através do sangue de Jesus. Aleluia! Porque foi Ele que nos abriu esse novo e vivo caminho. Versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração e inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Jesus, Ele nos prometeu, através do seu sangue, que nos purifica, que nos lava, que nos coloca em condições de nos apresentarmos diante de Deus. É Ele que se apresenta em nosso favor, é Ele que intercede em nosso favor, é Ele que pede ao Pai em nosso favor, e por isso o Pai recebe, por isso o Pai aceita nos receber através de Jesus Cristo. Não deixe o pecado, se há alguma coisa errada na tua vida, confesse ao Senhor, confesse, deixe e receba o perdão automaticamente e desfrute da presença de Deus, desfrute daquilo que Deus tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. O acesso ao Pai está livre. Aquilo que fora destruído pelo primeiro Adão foi restaurado por Jesus. A partir da subida de Jesus até o Pai não vemos mais a Bíblia dizendo: e os céus se abriram, porque seria uma necessidade nós entendemos que os céus voltaram a estar fechados, mas isso não é uma verdade. Aleluia, como foi dito a Ezequiel, ou por ocasião do batismo de Jesus no Jordão, a partir desse momento vemos os céus abertos, e sempre constante, não mais se fechou depois que Jesus entrou por ele. Uma grandiosa indicação que nós temos de que o céu está permanentemente aberto, que temos acesso direto ao Pai, é o dom do Espírito Santo enviado a nós dos céus. Se eu for, ou quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Aleluia. Ele é um vínculo perene entre nós e o céu aberto. 1 de Pedro 1:22. Estou terminando. O apóstolo, ele fala assim: desculpa, 1:12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A parte de baixo que eu quero, mas aqui vamos ler ele todo. Aos quais foram revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais as coisas os anjos desejam bem atentar. Então quer dizer, irmãos, nós temos essa garantia que assim como Jesus falou, eu irei, é necessário que eu vá, para que eu vos envie o Espírito Santo. E nós temos a certeza, por Ele ter ido, Ele enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que precisa testificar dentro de mim, dentro de você, que nós podemos desfrutar de uma comunhão na presença de Deus. É Ele que diz para nós: fala, eu te ajudo. Ele não vai orar por nós, quando Paulo fala. Ele não está dizendo que o Espírito Santo vai orar por nós, mas Paulo está dando a ideia seguinte: o Espírito Santo vai nos ajudar a orar como convém. Vocês percebem isso? Ele vai dizer: fala isso, fala assim, fala assim, fala desse jeito. Ele vai nos ajudar a nos apresentar diante do Senhor. Por essa razão, Estevão, cheio do Espírito Santo, podia dizer em Atos 7,56: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Agora não lemos mais que o céu se abriu, e sim, vejo os céus abertos. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não voltou a ser fechado depois que Jesus o abriu. Porque
porque Ele não abriu para que fosse fechado novamente. Depende da minha e da tua fé. Ele já está aberto. Depende se nós cremos que realmente Ele esteja aberto. Aleluia. E é interessante que Pedro também fala uma passagem lá em Atos 10 e 11. Lembra quando ele foi separado para anunciar o Evangelho aos gentios, né? Pedro 10 e 11, uma parte. Então viu os céus abertos e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. A segurança de Pedro, apesar de toda a sua teimosia, foi porque ele viu descendo dos céus. Quando nós temos comunhão com os céus, nós recebemos diretamente aquilo que Deus quer falar. Deus nos mostra, Deus revela, nós temos segurança para aplicar, para fazer, para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 4. Versículo 1, João, ele também nos diz assim, a respeito daquilo que ele viu, daquilo que o próprio Senhor Jesus revelou a ele. Depois dessas coisas, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. O segredo de nós reconhecermos que é verdadeiro é sabermos que vem do céu. Nós precisamos conhecer as coisas dos céus para identificarmos realmente o que é de Deus e o que não é de Deus. Um pouquinho mais à frente, Apocalipse 19. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo da vitória de Cristo. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui novamente os céus abertos, ou o céu aberto. E ele viu um cavalo branco. E quem estava sobre esse cavalo? Jesus Cristo. Se nós queremos conhecer a Cristo, amados, nós temos que olharmos para os céus. Nós temos que entrar nos céus pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Da próxima vez que você for orar ou exercer qualquer outro ministério para o Senhor, por favor, eu quero pedir a vocês, lembre-se que o céu não precisa abrir. Não repita a oração que eu mencionei no começo aqui, que Deus não pode ouvir porque nós somos pecadores. Não. Olhe para Jesus. Creia em Jesus, aquilo que Jesus fez, e desfrute de uma liberdade, de uma comunhão, que só podemos vivê-la na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os céus, ele não precisa ser aberto, mas ele já está aberto, nós precisamos crer. Assim como a pedra do sepulcro foi removida e o túmulo não conseguiu reter a Jesus, da mesma forma nós temos a segurança que as portas dos céus não vão se fechar para aqueles que creem e buscam a presença de Deus. A porta dos céus está aberta. Você pode sozinho desfrutar dessa realidade. E para finalizarmos aqui, voltemos em Hebreus. Não poderia deixar de ler o resto
desse versículo tão precioso, capítulo 4. Agora eu vou ler todo Hebreus 4. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé. Eu quero convidá-los a lê-lo comigo. Devagar, escute o que você vai ler. Tá bom? Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Todos acharam? Daí, eu me machou? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Você crê nisto? Então você vai declarar com a coração agora que você crê e você vai desfrutar dessa verdade na tua vida, que você vai entrar na presença de Deus. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Ouça a sua voz. Grupo de louvor aqui à frente, por gentileza. Vamos orar declarando isso. Deus, eu não vou perder mais tempo. Eu creio, Senhor, eu vou desfrutar da tua presença. Com seus olhos fechados, faça a tua oração. Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite. Eu estou aqui, Senhor, pedindo perdoa-me, Senhor, por não muitas vezes, Senhor, ou não poucas vezes, não ter crido e ter buscado, Senhor, a tua presença, enxergando os céus abertos, Senhor. Deus, Senhor, a partir deste momento, pela fé, Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor, constantemente. Eu quero desfrutar dessa verdade, Senhor. Deus, não só a mim, mas receba essa igreja, receba os meus irmãos, Senhor. Aleluia, encha, Senhor, o coração de cada um com essa segurança, acrescenta a fé no coração de cada um, Senhor, que tu ouves, que tu compadece, que tu participas, que tu se importa. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus, se for para duvidar, duvidemos das nossas dúvidas, Senhor, e nos agarremos com convicção aquilo que a tua palavra diz, pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus, que nós possamos olhar para os céus e vermos o nosso Senhor à destra do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não seja mais um derrotado, não seja mais um infeliz, não seja mais alguém que não consegue desfrutar da comunhão com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Você é importante, você é especial. Fale com o Senhor. Não permita que bombardeios espirituais pelo inferno, de potestades, de principados, te roube a certeza, te tire da presença do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Oh, Rei. Oh, verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade. Te adoramos, Senhor.
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver em cada momento da casa de Deus, onde tudo amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, no estado em amor.